A Agricultura BR traz em destaque agora o assunto fertilizantes. Vamos falar sobre oferta, sobre precificação no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Marcelo Melo, analista de mercado, que participa conosco nesta edição do Agricultura BR. Marcelo, sempre um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E como que está esse cenário de ofertas de fertilizantes? Nós temos visto recentes pontuações em relação à precificação, e aí eu vou te fazer a pergunta, afinal de contas, o acesso ao fertilizante está mais caro, ele voltou aos valores que se tinha antes da pandemia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é sempre um prazer estar aqui. Veja, acho que o assunto mais importante agora é o fósforo, né? O fósforo e o potássio, por conta da safra verão de soja, cujo plantio vai se dar aí a partir de final de setembro, início de outubro, né? Daqui a pouco. E o que acontece? O preço do MAP, que é o fosfatado de alto teor mais utilizado no Brasil, ele está alto, ele está caro. Pra você ter uma ideia, em maio de 2023, o fósforo estava aqui a $430 por tonelada na base custo e frete porto brasileiro. Nesse momento ele está a 465. Portanto, ele subiu um pouquinho mais de 30%, 32%, 33%. E ele, inclusive, está parado, literalmente, coisa que eu nunca vi em 10 anos que eu trabalho com fertilizantes, o preço do MAP fica reto, parado, desde início de novembro até agora. Tá? Agora, a soja, por outro lado, se pegarmos maio do ano passado, estava num patamar de preço semelhante ao que estamos agora, mas se pegarmos um pouco antes de maio, se pegarmos março, abril, e depois pegamos um pouco depois, em junho, julho, ela estava bem mais alta, ela estava a $15 por bushel, que é uns 20% acima de onde ela está agora, estamos aí perto dos 12,40, mais ou menos. Então, a relação de troca não está muito convidativa, não é? Ela está, na verdade, a relação de troca de soja para MAP está na faixa do que a gente diz os 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. A boa notícia é o potássio. O potássio ele está num preço bastante bom, tanto no exterior quanto no Brasil, e a relação de troca do potássio, diferente do da soja, está exatamente o oposto. No potássio para a soja, nós estamos aí perto dos 30% melhores relações de troca dos últimos 5 anos. Então, como o agricultor brasileiro vai precisar de fósforo e de potássio, ele acaba não tendo uma situação um pouco melhor do que só comprar o MAP, né? Essa é um pouco da situação. Marcelo, nós temos conversado com alguns produtores e também analistas de mercado de soja, principalmente, e algumas pontuações têm sido colocadas. Primeiro, que está interessante travas no mercado da soja para a safra 2024-2025, por conta dos prêmios nos portos. É um cenário que a maior parte dos analistas tem recomendado, a fim de garantir custos de produção da nova safra. O outro é que em alguns momentos ou contra alguns produtos a relação de troca está interessante para a soja, né? A gente sabe que não é em todo tipo de insumo, mas ela existe em alguns insumos para a soja. Neste momento o produtor tem quanto tempo para tomar essa decisão, principalmente para aquele que vai ter que fazer essa aquisição, né? E se vai utilizar a relação de troca, vai fazer barter ou não? Foi um bom ponto que você levantou, Fabiano. E o que acontece, na verdade, entre 2019 até 2022, nós tivemos um processo de antecipação de compras muito grande. O Brasil cada vez comprava mais antecipadamente. Já no ano passado, isso começou a se inverter. A partir de 22 se foi invertendo e o Brasil começou, não vou dizer atrasando, mas retardando a compra. E o ano passado nós chegamos no pico disso,
praticamente para a safra 23, comprando a partir de julho, agosto, final de junho. Isso é ruim porque traz alguns problemas de logística que não são oportunos, né? Piora o problema da logística e permite uma pressão de compra lá no final, pertinho da safra, porque aí vem uma compra muito retardada e isso aí faz uma pressão de aumento de preços. Esse ano nós estamos um pouco melhor. Nós estamos fazendo a nossa pesquisa trimestral, ela não está concluída ainda, mas nós já estamos vendo que nós já estamos alguns pontos percentuais acima do que estávamos no ano passado. No passado nós estávamos com 43, me parece, 42, nós estamos com 48 agora. Se bem que no passado, quando o Brasil antecipava, nós estávamos com 60%, né? Então, há 3, 4 anos atrás. Então, esse ponto é relevante. E é importante também notar que, evidentemente, é a hora do vendedor. O vendedor, na hora que ele sente que está vindo a demanda, ele tenta aumentar preços, né? Mas é importante o comprador ir com calma e entender também que também ele pode procurar outros fornecedores, tem estoque no Brasil, está razoavelmente tranquilo, não tem problema. O que tem, na verdade, é um problema de preço alto, mas que vem esse preço alto desde novembro. Temos também um aumento do dólar, que também dá a impressão que o preço está subindo, né? O dólar andou subindo no último mês e meio, estamos aí agora na faixa de 5,15. Mas também a soja se beneficia do aumento. Então, se por um lado o fertilizante está mais caro, a soja também, de certo modo, está impactada por uma taxa de câmbio mais alta. Marcelo, e nessa equação que o produtor rural precisa resolver em relação ao valor da sua saca de soja ou da tonelada de soja em dólar, ou até mesmo em bushel, isso também não é tão importante, o dólar e o valor desse fertilizante, você falou do comportamento de aquisição deste produto, como que ele estava vindo, o que aconteceu no último ano. E aí eu vou colocar também, que a gente está falando, claro, de soja, safra 24, 25, eu vou colocar um elemento a mais, é que se a gente olha os números do Departamento de Agricultura norte-americano no começo do mês de maio, relatório de oferta e demanda, dizendo que o mundo vai produzir mais de 400 milhões de toneladas, melhor, potencial de produzir mais de 400 milhões de toneladas, a gente sabe que não tem ali uma expectativa melhor de preço da soja internacional, caso um cenário desse se confirme, já que cresce muito mais rápido do que a demanda. E aí, se a gente traz para a realidade do produtor, o grande problema é fazer as aquisições quando está todo mundo comprando. Qual que seria o melhor momento nesta safra 24-25? Eu falei dessa safra grande porque é uma safra mais desafiadora que a atual até, mas qual que seria um momento interessante de fazer essas aquisições, exercer o barter ou fazer a compra? Qual que seria o melhor momento? Eu acho que nós estamos nesse momento. Se ele tivesse antecipado esse processo para meses atrás, ele teria, de uma maneira ou de outra, pago mais juros, porque, obviamente, há uma componente financeira envolvida, tanto no preço de venda quanto pelo lado do comprador, de crédito, uma série de coisas. E agora o momento é esse. E deve ser feito, como eu dizia, para evitar um problema de logística para frente. Se ele continuar, se o produtor agrícola seguir retrasando ou não comprando, ele vai se ver numa situação lá para julho, agosto, onde aí sim ele pode ver um aumento de preço, que, como eu disse, no custo e frete Brasil, no momento ainda não ocorreu. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que o momento é agora. É melhor ele comprar, não é um desespero, tem que comprar amanhã, mas ele tem que avaliar as propostas, pode procurar diferentes propostas e fechar. Outro ponto interessante, Fabiano, também, para melhorar um pouco a relação de troca, tem bastante TSP e alguma coisa de SSP no mercado. E esses dois produtos, como o MAP está com um preço, como eu expliquei no começo, na outra pergunta, um pouco distorcido, né, bastante alto e um pouco distorcido do mercado, principalmente quando olha para a soja, o que traz, portanto, uma relação de troca não tão boa. O TSP e o SSP, se você analisar o ponto de fósforo, são negócios mais atrativos do que o MAP nesse momento. Okay?
Você meio que já respondeu, mas eu vou te fazer a última pergunta. Em resumo, quadro de oferta e demanda para fertilizantes, principalmente que vai atender a safra brasileira, como que você avalia? Eu avalio que a situação é tranquila. Eu não acredito que vai haver falta de fósforo no país. Potássio, absolutamente. Temos estoque, muito estoque. Mas os estoques de fósforo são adequados. Tá? E daí o que acontece? Eu até diria, obviamente, o vendedor está no momento, na medida que vai chegando mais perto da compra, aonde ele está fazendo a função dele. Ele vai procurar o maior preço que ele puder. Por isso que é importante procurar diferentes fornecedores para ter certeza que o preço está adequado naquela região. Agora, se houver um aumento, principalmente de MAP, significativo em dólar por tonelada, o que não está ocorrendo, o preço no porto, custo de frete porto, segue estável, parado desde novembro do ano passado. Então, se houver um aumento muito significativo, eu diria que uma boa ferramenta que o produtor agrícola tem em mãos é considerar, como foi feito em 2022, exatamente porque todos os preços de todos os fertilizantes eram altíssimos, reduzir a aplicação. No caso, reduzir a aplicação de fósforo. Né? É a arma que ele tem contra o vendedor na hora que o vendedor se torna muito agressivo, né, nesse sentido. Então, ele pode considerar isso, evidentemente ele tem que ter uma avaliação agronômica da área que ele está plantando, mas sempre temos uma reserva no solo. Em 2022, os cortes de aplicação foram muito grandes e, apesar disso, tivemos uma safra ultra recorde, sem nenhum problema de produtividade. E depois, no ano passado, nós aplicamos adequadamente os fertilizantes, o fósforo também, de modo que isso pode ser considerado de novo num caso de uma alta muito, localmente, uma alta muito forte que possa vir a ocorrer.